isso, como é que está entrando nesse processo. Então, cada Desculpa, criança... Gláucia, eu esqueci de começar para gravar, eu colocar para gravar do início e aí ele dá uma mensagem de voz. Não, tranquilo. Cada um tem necessidades diferentes, e mesmo que fuja da rotina de um serviço, a gente pode fazer pequenos ajustes para respeitar, às vezes, cada peculiaridade de cada um, né? Agora não está passando, Júlia, depois disso, não passou. Espera aí, deixa eu ver. Aí, tá jóia, já começou. Passou. Bom, então nós temos que pensar que tanta prematuridade ou uma doença neonatal, ela não pode tirar a nossa capacidade de sonhar. A gente tem que pensar que a palavra cura a alma, nós temos que tornar cada um sujeito à própria história. E o Klaus e Kenner já falavam para nós que a separação do bebê e a família, imposta por condições clínicas ou por normas de um UTI convencional, entre aspas, né, pode levar a interferência negativa na formação desses laços, sendo um fator de risco para atraso de desenvolvimento, maus tratos familiares. Por que eu trago essa foto? Vocês estão vendo um grande... Aqui é uma mãe, mas eu vou falar um pouquinho dessa foto. Está vendo um laço gigantesco na cabeça desse bebê? Esse neném veio do interior com uma malformação detectada intraútero, uma formação congênita cardiológica gravíssima, sem compatível com a vida. Ele veio para confirmar isso, e esse bebê nasceu e ficou na maternidade fazendo exames, e ele viveu 3 meses. Nesse período, a mãe afastada da família, na casa da gestante, e ela começou, todo mundo perguntava, você está preparada? Você está preparada? E ela foi entrando no estresse, que preparação é essa? Eu estou vendo minha filha está viva. Aí eu cheguei um dia para ela, quando ela estava assim, quase explodindo, o pessoal me chamou se eu podia dar um suporte para a equipe. E eu perguntei para ela, tem 3 meses que você está aqui na maternidade. Nesses 3 meses, quantas pessoas na sua cidade que falaram que eu viver 100 anos e que morreram? Eu falei, puxa, pior é que é mesmo. Eu falei, pois é, sua vida tem 3 meses. Você não tem um álbum dela até agora? Não, posso. Eu falei, claro. Então, nós vamos fazer um álbum, porque todo dia tem direito a um álbum. Então, nós vamos fazer uma sessão fotográfica. E me liberei de um plantão para conseguir ficar por conta dela. E aí nós estávamos fazendo fotos e tudo, e ela com a roupinha do hospital. Eu virei para ela, estou gostando disso. Você não tem alguma roupinha na mala? E ela me aparece, ela pediu um tempo, foi lá na casa e buscou esse laço. E contou o seguinte para nós, que quando ela descobriu que estava grávida, e soube que era uma menina, ela saiu e achou esse laço numa vitrine e comprou. Foi o primeiro objeto que ela comprou pensando na sua filha. Quando falaram que ela tinha uma formação cardíaca, era incompatível com a vida, ela escondeu no fundo da mala, porque ela tinha esperança de um dia usar esse laço. Então, olha a expressão dessa mãe. Eu tenho essa sessão fotográfica toda, não vou passar aqui porque não tem sentido, mas olha a expressão dessa mãe olhando para esse laço, e representa muito para ela esse laço. Então, isso vai editar a memória dessa mãe. Essa mãe, isso já tem mais de 2 anos que aconteceu. No Natal, eu recebi uma mensagem dela linda, falando que agora ela está preparada para uma nova gravidez, que esse álbum tem acompanhado ela no dia a dia. Então, isso para a gente é uma coisa que não tem preço. Que é uma pequena cena do hospital, Princesa Rebeca, 1 mês. Ela está pequenininha lá, e não foi esquecido, né, de colocar isso na incubadora, lembrando o mês versário. A palavra cura a alma, mas tem que tornar ele sujeito da própria história. Então, nós temos que trabalhar tudo isso. E contar história é uma prática da vida. Então, eu trago uma outra sequência aqui muito bonitinha. Essa menininha já está com 1 ano e meio. Olha aqui, não, ela está com 2 anos e meio. Olha ela bem pequenininha no colo da mãe, vocês podem ver aqui pelo tamanho da mão da mãe, o lacinho na cabeça, que mostra para ela que o bebê que ela sonhou está ali em potencial, e ela faz o mêsversário na casa usando essa foto que a gente tinha dado para ela de presente. Então, tem escrito aqui, olha, ela mandou para nós a foto do mêsversário, o bolo que os parentes comeram, as roupinhas que ela sonhava em usar, e fala aqui, olha, faz exatamente 1 mês que você nos trouxe alegria, faz exatamente 1 mês que você nos mostrou o milagre da vida e da vitória. Então, olha para vocês verem, isso é de um significado para a equipe também muito grande. Bom, isso é um símbolo nosso do canguru, que eu quero que vocês pensem, das matrioscas. Se a boneca de fora estraga, a de dentro sofre as consequências. Então, nós vamos sempre pensar nesse esquema das bonecas. Por quê?
porque a mãe, a família tem que cuidar dessa mãe, desse pai, dessa mãe, para ela conseguir cuidar do bebê. Então, existe todo um trincamento. Vamos ver isso em termos de gráfico. Um bebê que nasce a termo sem problema nenhum, ou que nasce a termo sem nenhum problema, que não vá para uma unidade, vendo as bonecas num corte superior, você tem útero materno, cuidado, tríade mãe-bebê imediato aqui, e a família, a rede de apoio aqui. Mas quando ocorre uma prematuridade ou uma doença neonatal, isso inverte. Então, vai ser o útero está aqui, a equipe de cuidadores vai ficar interposta entre os pais e esse bebê, e há uma ausência de familiares presentes. Isso torna isso muito grave. Quando é prematuro, ainda existe uma menor permanência nesse útero. Então, o nosso grande desafio hoje, como neonatologista, não só como neo, de toda a equipe que trabalha na maternidade, é devolver à família e à sociedade uma criança que tenha todo o seu potencial, tanto afetivo, quanto cognitivo e produtivo. Então, a qualidade neurológica, evitar hemorragia cerebral, evitar que vários fatores ocorram, a qualidade nutricional. Você sabe hoje que se você acelerar uma parenteral hoje, ele vai ter uma memória de hiperinsulinemismo e pode ter um diabetes, uma obesidade na idade adulta. Se eu também atraso a entrar com a parenteral, eu não vou conseguir o crescimento perincefálico em tempo hábil, tá? Mas a qualidade psicoafetiva ela está no mesmo nível aqui. Então, nós temos que ter esses 3 pilares bem visualizados. E lembrar que o bebê prematuro, mãe e pai são prematuros, eles também não estavam preparados para aquele momento. Né? Eles estavam se projetando. É igual, por exemplo, de repente eu falo com vocês assim, olha, semana que vem ia ter uma viagem, olha, sinto muito, semana que vem vocês não vão não, mas esse fim de semana vocês podem ir. Mas peraí, eu estava preparando para o fim de semana que vem, fulano não vai poder ir, como é que vai ser? Então, a avó se projetou para um final para 38, 40 semanas, e de repente vem esse bebê que a família ainda não estava também madura o suficiente para aquele momento. O Budan, a literatura, né, é o que criou as equadoras de vida, em 1907, ele falava o seguinte, tem um livro dele, né, que está disponível na internet, infelizmente, um certo número de mães abandonam os bebês cujas necessidades não tiveram que atender e pelas quais perderam interesse. A vida do pequenino foi salva nas expensas da mãe, porque ele passou, a partir do nascimento, a ser gestado pelo hospital. Então, ela se sente uma desconhecida e ela se sente incapaz de cuidar, porque o bom gestor foi o hospital e não essa mãe. Então, o que a gente propõe no UTI? Fazer uma criança nascer não basta, temos que trazê-la ao mundo. Ajudar uma criança a viver também não basta, temos que torná-la uma pessoa. Então, para os pais, existe um estranhamento, o trama familiar perde a referência, porque avô, tio, não pode estar ali naquele momento. Um bebê com pouca competência para maternizar e paternizar as figuras parentais, ele muitas vezes é um prematuro extremo, então ele não consegue olhar a mãe ou olhar o pai com aquele olhar, ele consegue, mas ele precisa de ajuda para isso. Uma nova linguagem utilizada para equipe, para falar do bebê. Então, nós vamos falar de saturação, nós vamos falar de peso, o bebê só termos que os pais não estão preparados. Isso leva, então, a riscos de interação. Vamos lembrar que sempre durante a gravidez existe um bebê imaginário, o bebê que ela sonha, que ela imagina, que ela projeta, o bebê fantasmático, que é aquela história que a mãe traz do período que ela foi bebê, que o pai traz do período que ele foi bebê, e o bebê real que nasce. Esse bebê é muito diferente, às vezes, do que ela imaginou. Por mais que esse ultrassom mostre, às vezes ela queria de olho azul, um furinho no queixo, mas quando ela olha para ele no colo, naquela primeira hora de vida, assim que ele saiu, ela funde os 3 bebês. Ele não é de olho azul, ele não é, mas é o meu bebê. Então, mesmo a malformação, ela tem que ser mostrada na sala de parto para essa fusão, com muito cuidado. Se você tem uma malformação, você sempre tem que mostrar 3 coisas positivas antes, que não estão com problema, para mostrar o problema. Se você mostra o problema de cara, ela assusta tanto que ela fala, esse não é o meu bebê. Mas a partir do momento que você mostra 3, no mínimo 3 fatores. Olha a mãozinha, como é que está, o pezinho, vai mostrando, aí de repente você mostra o olho e fala, olha, mas aquilo que a gente previa, ele tem um lábio leporino, como a gente falou, uma fenda palatina.
Então, ela já constituiu essa união dos 3 bebês. Então, isso é muito importante. Mas quando ele vai para uma estadia, uma unidade neonatal, esse bebê não pode, muitas vezes, ficar junto com a mãe. Isso aumenta a culpa pelo sofrimento enfrentado do bebê. Então, nós temos que pensar e imaginar esse bebê. Nós temos que estar muito atentos, tanto aos aspectos orgânicos, maturativos, que é o tempo que essa família vai precisar, e clínicos dessa relação. Então, nós temos que encontrar um caminho próprio para cada bebê prematuro e mesmo bebê a termo com patologia, diverso daquele proposto para o bebê a termo sem patologia. Mas lembrando desse tempo maturativo, tanto do bebê quanto da família, né? A Érica, inclusive, falou muito interessante no último encontro, que ela falou assim, vamos perguntar a esse bebê o que ele é prematuro, porque muita coisa ele não é prematuro mais. Né? Então, é um tempo maturativo de cada um. Né? Então, olha que essa foto foi tirada em novembro. É interessante, eu vou citar depois para vocês, que a partir do momento que esse bebê sai do tubo, as sondas de oxigênio, sondas, eles não podem ser mais fixados no lábio, normalmente na bochecha, para o lábio estar livre para uma comunicação, para uma verbalização. E essa foto, a mãe fez questão de trazer também, olha, o lacinho que ela tinha comprado quando ela engravidou. E esse lacinho, ele vai mostrar para ela que esse bebê que ela sonhou em potencial está ali, que é só uma questão de tempo, né? A Elisângela Lidite Duarte, que é uma enfermeira aqui, ela fez uma tese de mestrado em 2001, que ela fala também, a gente vê a importância de um olhar e uma escuta cuidadosa dessa mulher, sem censuras. Por que ela não está vindo tanto ao UTI? Não é chegar, poxa, você tem que vir. É conversar com ela e saber o que está acontecendo. Às vezes ela está, é o tempo que ela precisa até para ela se elaborar, sem preconceito, para que ela expresse os seus sonhos, medos, desejos, preocupações, realização, tanto de ser mulher-mãe, mãe, teoricamente, canguru, que a gente fala aqui, né? Descreve a importância de ver o corpo dessa mulher, não como corpo alienado, como instrumento para aquecimento do bebê, mas um corpo ultrajado por um atendimento precário de suas necessidades. Então, essa mãe tem que ser olhada e vista também em suas necessidades. A Sandra Pujones, que é a psicanalista que trabalhava com a gente, que aposentou recente, fala que o atendimento multidisciplinar atento, associado a uma escuta individualizada, pode evitar que o imaginário simbólico não sejam abortados nesse percurso de construção, no sentido de permitir que esse real de um bebê prematuro seja integrado na economia psíquica dessa mulher, mãe de toda a sua família. Então, como é que eu vou trabalhar na formação de laços afetivos, segundo metodologia canguru? Né? Então, ajudar esses pais a ver, tocar e cuidar do bebê. O apoio por parte da equipe é fundamental para que esse socorro o mais rápido possível. E o pele a pele não quer dizer só a posição canguru, é o toque, é a pele, é sentir, é perceber, né, isso, bebê. A importância da visita, né, na UTI neonatal, tá? Então, aqui eu trago o bebê pré-tempo, muitas vezes separado, mas é importante permitir a proximidade de familiares. A ruptura dessa ligação resulta em dissociado futuro. Então, aqui eu trago a Gabriela trazendo a bisavó do bebê, a avó dela, para conhecer o Theo. Olha para vocês verem a emoção dessa bisavó. Foi num plantão meu, então eu pude pegar esse momento e doar para essa avó. Olha a expressão dela tocando no bisneto. Né? Isso para a Gabriela foi fundamental, perceber que a bisavó dela, a avó dela, a bisa do neném, estava ali trazendo toda uma energia para esse bebê. Então, quais são os fatores que a gente tem que entender? Acolhimento dos pais com os bebês pela equipe interprofissional. Então, não é só o pediatra, é toda uma equipe que trabalha, a importância dessa equipe estar sensibilizada. Participação da mãe nos cuidados e na dieta, não só a mãe, muitas vezes o pai. Aproximação dos pais e bebê com visualização de toque precoce. E lembrando do toque, eu vou trazer mais para frente uma foto da Muriel Xavier, uma das aulas do Lacose, que ela mostra que esse bebê estava submetido a uma pressão leve.
Então, se eu pegar de repente, falar, ai, que bonitinho, e fazer aquela coisa superficial, eu vou irritar as terminações nervosas desse bebê, eu vou gerar estresse para esse bebê. Então, é um toque que tem um pouquinho de peso, que tem essa sensação de que o útero estava ali fazendo um carinho. Então, eu trago essa foto, que é de novembro agora. Aqui uma mãe que ficou, que o neném não sugava ainda bem, então nós pegamos o próprio leite dela, né, e colocamos na seringa para estimular esse bebê a sugar aqui, então uma chamada de relactação ou translactação. Aqui, uma mãe que estava na UTI, e ela não poderia vir, a equipe tira o colostro, traz para nós, e o pai ministrando o colostro da mãe. Tá? Essa foto, para mim, ela tinha muita sensibilidade. Tornando o ambiente neonatal acolhedor para pais, apresentando o bebê para pais e irmãos, permitindo que os pais participem dos cuidados. Então, olha que bonitinho, isso aqui foi um pouquinho antes da pandemia, foi um mês antes. O irmãozinho, você vê que ele tinha tido uma crise de choro antes, ele estava até com uma coriza, não é Covid. A mãe acolhendo ele no colo para apresentar a irmãzinha. Então, a equipe segura o bebê, a irmãzinha, para que essa mãe, com esse irmão no colo, possa apresentar essa irmãzinha para ele. Valorização do toque, da posição canguru. Se essa mãe vem de longe, tentar oferecer o vale-transporte para essas mulheres, ou uma forma de transporte. Identificar os pais do bebê pelo nome. Não é o fulano da incubadora, não é o menino do lábio leporino. Então, ele chama Eduardo, ele chama João, como é que chama os pais? Tem que ter uma identificação para esses pais. A casa de apoio para as mães que estão de alta hospitalar e que moram muito longe ou moram na cidade do interior. Foi nessa casa que aquela do laço cor-de-rosa estava. Então, aqui, olha, ela tem condição de escolher as roupinhas, lavar as roupinhas. Essa casa, normalmente, é construída com a ajuda da Rede Cegonha, aqui no Brasil, das maternidades públicas, e elas estão dentro do espaço das maternidades. Essas mães que ficam lá, e mesmo que estejam na segunda etapa do método, que eu vou falar para frente, tem que ter atividade recreativa durante a permanência hospitalar. Né? Então, é importante, então, muitas vezes são feitos objetos para os próprios bebês ou para elas, normalmente com linhas, elas tecem com a terapeuta ocupacional, elas tecem histórias ali. Então, elas fazem um costurar, um bordado, enquanto elas conversam, elas trocam ideias. É muito interessante, porque, às vezes, elas conseguem falar mais com essa ajuda do que, às vezes, até numa terapia individualizada. Às vezes, a TO chama a psicóloga e fala, olha, ela que só falou no grupo isso aqui, tenta abordar um pouco mais e tudo. Então, assim, é uma interação da equipe. A premissa básica desse método canguru no Brasil afirma que a atenção e o cuidado, né, que vão ajudar nesse desenvolvimento harmonioso. O cuidado é individualizado, contingente, na interlocução dos saberes dessa equipe, tá? Multidisciplinar. Ela é um trabalho que tem uma perspectiva, então, interprofissional. Hoje a gente está usando o termo mais atual, que é o interprofissional, e que vem sendo preconizado pelas políticas públicas. Então, aqui é o doutor Francisco fazendo a avaliação da retinopatia da prematuridade sem tirar o bebê da posição canguru. Então, mesmo como oftalmo, ele tem esse cuidado e essa sensibilização. A Silvia, que é uma fisioterapeuta nossa, fazendo o banho, a hidroterapia, que é um banho de balde, para imobilizar esse bebê. A mãe é que bate a foto, por isso que a mãe não está aqui, porque normalmente a mãe participa desse cuidado. Você vê que as perninhas aqui estão livres, ele está aqui usando ainda a aparelhagem de respiração, mas já um cuidado bem visualizado. Mas tudo isso baseado em relatório médico. Ela, quer dizer, a equipe discute qual bebê que vai ter condições de fazer isso. Né? O relacionamento apoiado sempre em relatórios médicos, laboratoriais, como eu falei, não é nada improvisado, não temos que fazer, vamos fazer de qualquer jeito, não, é tudo com muita base científica. Os movimentos reflexos, eles têm que ser encorajados, olha que lindo, ele está sorrindo, ele está se comunicando, que a gente acredita que não sejam reflexos, mas até então se falava em reflexos. Né? A interação vai deixar com o bebê, deixa os pais mais calmos. E o último momento é que esses pais estejam seguros. Então, aqui eu trago uma visita dos avós paternos. Aqui estão a avó e o avô, vieram conhecer e visitar.
Aqui ainda também foi antes da pandemia, por isso estão sem máscara. A emoção desse avô paterno olhando o bebê no colo da nora e a expressão da mãe dele olhando a alegria do filho. Olha isso. Esse aqui é bem mágico, eu coloquei o foco exatamente nela, porque você vê como é que ela olha a felicidade do filho nesse momento. Tá? Entrelaçamento de duas mãos aqui dos pais, essa foi feita agora em novembro, carregando esse bebê. Isso aqui é para a gente entender um pouquinho isso que eu estou falando, eu trago essa visão da Remédios Varo, é uma pintora mexicana, né? Os mexicanos eles são muito muralistas, eles colocam a expressão. Essa pintura ela teve aqui em Belo Horizonte, da Fundação Orça, em janeiro, antes da pandemia, de iniciar a pandemia no Brasil. E é de uma emoção assim, muito grande, porque ela mostra o quê? As imagens, você vê que é uma mãe quase que freira, né, nessa missão, e ela pega aqui com um triturador, tipo triturador de carne, moe estrelas, constelações, para dar para esse bebê com uma colher, tá vendo? Que é uma lua enjaulada, mas é uma lua crescente. Então, então ela coloca, chama Papinha Estelar, é de 1958, ela fala de grande beleza e precisão, as imagens de Varo comove pela delicada maneira de dizer sobre os afetos e experiências vividas. Varo comenta em Papinha Lunar, ou Estrelar, dependendo da colocação, o sentido ambíguo do cuidado e amor com esse filho que está imobilizado, tornando sensível esse conflito afetivo, dos deveres incontestáveis, plantados, mas que produzem melancolia, que habita muitas vezes a condição subjetiva feminina. A gente fez uma discussão sobre esse quadro lá na MOVE, com o pessoal da psicólogos e tudo, e eu achei muito interessante que eles colocam que esse frontispício, né, não é uma prisão, muitas vezes, é a equipe, é o suporte da equipe, é o suporte da família, que ajudam essa mãe a dar conta desse processo. Se não fosse esse frontispício, ela estaria tão perdida nesse espaço que ela não conseguiria, talvez, fazer esse movimento. Tá? Por isso que eu ponho aqui. Isso aqui foi uma pesquisa da Datafolha com 1.525 crianças, foi em 2010, de 4 a 10 anos, perguntando para as crianças o que fazia feliz, o que fazia triste. Vocês podem acessar essa pesquisa, acha-se na internet, eu trago um pequeno pedacinho dela, mostrando que essa criança, de 5 a 10 anos, coloca como essa família faz ela feliz. Olha, quando está com os avós, 87%, o óculos aqui, quando ela está na mesa com a família, quando ela fica longe da família, 71% se torna, se coloca triste. Então, é a criança que está falando para nós a importância dessa família, como é que isso para ela é importante. Então, quem somos nós para retirar essa família? Então, pensar esses pilares, então nós temos o contato pele a pele, a posturação, que a gente vai falar daqui a pouco, o controle ambiental de luz, som e dor e a amamentação. Bom, vamos voltar um pouquinho para as aulas que a gente teve na Lacose durante todo esse período, né? Então, eu vou voltar aqui, eu passei muito. Então, vamos ver esse bebê intraútero, né? Como diz o Bernardo Gozzi, ele é o grande maestro. Então, aqui nesse ovo, nessa bolha, ele toca a membrana com os pés, ele tem um eixo que não é um eixo vertebral, é um eixo central, e graças a toda essa contenção, ele consegue levar a mão na boca, ele consegue levar a mão no rosto, ele consegue se tocar. E esse líquido também, ele é bem individualizado, porque a gosto e o cheiro do líquido varia conforme a alimentação da mãe. Então, o leite materno, ele é muito similar ao líquido amniótico. Ele já foi introduzido na cultura alimentar familiar pelo líquido amniótico. E a Muriel traz para a gente exatamente isso, em termos gráficos. É esse bebê bem posturado, mas lembrando a gente dessa pressão que o útero faz, que como se fosse quase um carinho para esse bebê. Esse movimento que ajuda a integrar todos esses sentidos. E aí a gente traz um pouquinho também, que foi falado durante as aulas, o Alain Bertos, né, que mostra que a simulação, que o cérebro é um simulador de ação, um gerador de posse que pré-seleciona as informações oriundas dos sentidos. Então, ele orienta e organiza os sentidos, coletando informações do ambiente, não apenas registrando passivamente, né? Então, o bebê utiliza uma memória para prever ou predizer o futuro.
é desfecho de ação a qualquer variante possível, que a gente tem uma memória muscular, né? Então, os fusos musculares, eles vão gerando memória. Então, quando eu vou andar, por exemplo, antes de eu fazer o gesto, meu cérebro já sabe quais os músculos que eu vou usar nesse andar. Então, esses capacitadores musculares, dos quais a sinestesia, né, que eu considero, então, o sexto sentido, é baseada numa modulação que permite regular a rigidez muscular, antecipar a tensão que vai gerar cada ação. E, com isso, tem um trabalho dele aqui de 1892, o Godard de 2002, que existe, então, um pré-movimento fazendo isso. Então, eles colocam que o corpo é um prisma. Ele presença e tecnologia atuante, organismos podem organizar essa postura para que ele fique ou ereto ou organizado como bebê, mesmo uma gravidade diferente. Tá? Então, mostra o quê? Somente sucessivamente a gente vai memorizando e decorando os movimentos. Então, esse primeiro momento desse bebê, que ele sai do útero e vem para o ambiente externo, nós temos que trabalhar muito em cima disso. Tá? Porque ele tinha uma gravidade diferente. Quando ele sai, ele é achatado pela gravidade. E ele, muitas vezes, ainda não tem um músculo com força adequada para fazer essa percepção de si mesmo. Então, eles colocam para nós que não é mais 5 sentidos. Nós temos 7 sentidos. Antes, quais eram os 5? Olhar, olfato, tato, paladar e visão. Mas hoje nós associamos, através do trabalho dele, mais 2, a propriocepção do sistema vestibular. Senão, esses é que vão integrar isso aqui. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma crise de labirintite, você não consegue ouvir, você não consegue ficar em pé, você não consegue entregar os sentidos. Então, se eu não trabalhar nessa propriocepção, eu não organizar esse bebê, ele não vai conseguir fazer isso aqui. Isso ficou muito claro para a gente quando as aulas da Lasnik, né, em que ela mostra um bebê que tinha tido um torcicolo congênito e um outro com refluxo, com uma dor de refluxo, que ele estava tão desorganizado que ele não dirigia o olhar para os pais, que a partir do momento ele foi fazendo uma trajetória parte dessa relação afetiva. Então, a partir do momento que ela organiza ele fisicamente, ele consegue fazer essa interação com a mãe. Né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que pensar na civilização do corpo, da cabeça, a representação que cada um faz no espaço, a representação de si. Então, tudo aquele que ele fazia intraútero, se eu organizar aqui fora, ele vai dar conta de fazer. E muitas vezes as pessoas falavam que ele não fazia, que ele vai fazer no período tal, porque ele estava desorganizado. E o Bernardo Gusto nos mostra muito isso, que ele é o grande maestro, ele já tinha conhecimento prévio. Então, nós temos que ajudar que ele continue aqui fora organizado. Então, nós vamos pensar que lá dentro do útero, olha ele tocando a mãozinha aqui no rosto, né? O suporte fisiológico, nutrição, oxigenação, excreção, a temperatura é regular, então ele tem uma temperatura mais ou menos do corpo materno, a gravidade com esse líquido é diferente, os movimentos estão contidos, então ele consegue explorar o próprio corpo, estímulos auditivos filtrados e os visuais atenuados. Então, quando nasce, a família muitas vezes está em estresse, o bebê está em estresse, e muitas vezes ele tem um céfalo imaturo, em excesso de inputs naquele momento. Se eu não trabalhar isso com muito cuidado, eu vou levar a instabilidade fisiológica, eu vou ter apneia, bradicardia, queda de saturação, aumento de PA, hipóxia. Se eu tiver uma hipóxia, eu já estou comprometendo esse bebê para o futuro. Eu já estou deixando ali uma lesão. E esse estresse, muitas vezes, quando a gente está estresse, a pressão sobe. Então, se esse bebê está em estresse, a pressão dele sobe. E aí eu posso levar a hemorragia cerebral se o cérebro está imaturo. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Como fotógrafo, tem uma coisa delicada, nós temos muitos fotógrafos que vão às maternidades, que não são pediatras e que não têm essa noção. E sem querer, quando eles colocam nos grupos deles de Instagram, eles mostram cenas que assustam. Que um menino parecendo que tomou um choque elétrico. E a mãe toda humanizada, apoiada, dentro do incubador, e o menino, sabe assim, parecendo que... Então, assim, que humanização é essa?
que nós estamos querendo? Esse bebê, ele precisa também estar recebido de uma forma respeitosa, né? Porque tudo é humano. Então, vamos pensar aqui nesse bebê como se fosse esse ratinho. É um verdadeiro labirinto. Eu tenho que pensar em posturação, que ele pode estar sofrendo dor, contato pele a pele, a família, vínculo, amamentação, ambiente de som. O que eu quero? Exatamente isso aqui. Eu quero que ele vença esse labirinto, que ele corte isso. Então, esse aqui é o objetivo do canguru, na época da metodologia canguru. Então, mesmo naquelas equipes preparadas, a gente vê que esse bebê precisa de manuseios, uma terapeuta indicada, mas que pode trazer sensações desconfortáveis, mas que nós podemos fazer momentos para que isso seja menos estressante. São necessários. Esse bebê precisa de uma coleta de sangue. Ele está aqui coletando sangue, mas olha só, no colo da mãe, com uma contenção, como se fosse uterina. Cadê a expressão de dor? Então, existem movimentos que possam ser feitos. Esse bebê, na fototerapia, ele pode ter o olho protegido, a luminosidade, mas ele não precisa ficar sem a mãe. Tá? Aqui é uma reanimação neonatal grave de um prematuro. Vocês estão vendo aqui o saquinho plástico para exatamente não haver mudança de temperatura, a touquinha para proteger a região, que aqui é a Fontanela, tem um grande lago venenoso, a equipe toda paramentada, fazendo uma série de procedimentos precisados, mas olha aqui a mão da acompanhante. Tá? Ela pode estar aqui presente também. Não vai atrapalhar ninguém, pelo contrário, ela vai dar segurança para essa turma. Aqui eu trago mais 2 fotos mostrando isso. Eu preciso, então, que a equipe toda esteja sensibilizada. Não é só uma pessoa. E não é só o profissional que está dentro do bloco obstetra da unidade, é desde o porteiro, o faxineiro que vai limpar, porque muitas vezes ele vai fazer ruídos que são ruins para esse bebê. Então, eu tenho que sensibilizar uma equipe. Então, eu trago 2 cenas aqui que me mexem muito. Essa aqui é uma técnica de enfermagem nossa. A mãe teve um problema, a mãe foi para a UTI, esse bebê ia ficar na unidade, que ele está dentro do bloco, enquanto preparava a mãe para a UTI. Ela posiciona o bebê, olha que bonitinho, com toda aquela postura ali. Tá? E olha o olhar dela, terno para esse bebê, tá? Enquanto a outra parte da equipe socorria, ajudava essa mãe a ir para a UTI. Tá? E o pai, nesse momento, ele estava junto com a mãe, ajudando a mãe, sabendo que o bebê estava bem cuidado. Aqui, a pediatra pondo ele para amamentar na primeira hora, no pele a pele, olha, com a proteção de calor, aqui protegendo esse bebê, mas posturando e atenta a ajudar essa mãe nesse processo. Então, a equipe de saúde, a família, deve ser orientada a utilizar toda a sensibilidade, para inclusive ver o estado comportamental, para ajudar. Será que aquele momento é o momento toque? Como é que eu vou mexer com esse bebê? Isso é muito importante. Eu tenho que preservar, às vezes, o sono dele, eu tenho que estar atento a esse bebê. A gente sabe talvez pelo Lacuse, que é muito antes disso, mas o que tem na literatura comum, que esse bebê já tem estímulos auditivos, estímulos visuais a partir muito precoce, que tem a barra aqui, eu acho que está aqui, 22 a 23 semanas, e com 32 ele já tem pequenas aprendizagens, né? A gente sabe, através de todo o trabalho que a Eduarda Sá, que é uma queridíssima nossa, na Universidade Nova de Lisboa, e que trabalha hoje mostrando que ele já reconhece a voz materna e paterna, talvez até antes dessa data, e que ele já se manifesta a isso. Tá? A gente não está passando, já passou. Então, a gente tem que pensar que durante o período fundamental da vida, que ele seria ainda fetal, eles passam dentro de uma unidade. Então, nós temos que ter cuidado dessas experiências corporais, sensoriais e com as equipes das UTIs neonatal. Preocupar com excesso de inputs, estimulações inadequadas, não provocar sobrecarga no sistema cerebral, informação, fazendo com dificuldades para esse recém-nascido no futuro. E eu trago aqui uma fala muito interessante de uma mãe, que foi colocada para a gente em 2012, num congresso ibero-americano neonatal, se bem aqui em Belo Horizonte, que ela falava, só podia acariciá-lo com meus dedos apenas através de uma caixa de vidro que vocês chamam de incubadora.
Impotência, culpa e frustração se instalou. Dependemos de vocês, profissionais comprometidos, para que as famílias, para que nós, famílias, sobrevivermos e entenderem a linguagem do desconhecido. Então, você vê que a fala dela mostra a importância dessa sensibilização da equipe. Né? Então, essa ambiência, ela é exatamente o encontro entre os sujeitos. A proposta de tornar a ambiência na cidade capaz de oferecer cuidados é uma grande preocupação nossa. Né? Então, passou aqui, deixa eu tentar voltar aqui para ver se passa. O primo agarrou aqui, deixa eu só ver o que aconteceu. Mas já passou. A gente vai ter que tomar muito cuidado com a questão dos sons, como nós estamos falando, que os sons intraútero eram amortecidos pelo líquido amniótico. A gente sabe que acima de 75 decibéis o bebê tem dor, isso reflete como dor, e a incubadora é uma caixa de ressonância, então temos que ter muito cuidado para não ter objetos em cima dessa incubadora, porque qualquer objeto aqui em cima, ele ecoa ali dentro. Às vezes até um profissional que não está tão preparado, no cansaço, apoia a mão em cima da incubadora. Isso traz dor, às vezes, para esse neném. Tá? Essa cadeira, ela é fundamental que tenha uma cadeira ao lado de cada incubadora, para essa mãe ou para quem tiver da família. Mesmo que a cadeira esteja vazia, ela tem que chegar, eu vou pôr a cadeira na hora que a mãe chegar para ter mais espaço na unidade. Isso não pode ocorrer, porque ela tem que ver que o lugar dela está ali. Essa cadeira ela não tem preço, porque ela tem que ver que o lugar tem ali um convite a ela ficar, tem um convite a ela a ser acolhida. Pensar na questão da claridade, esses bebês estão todos monitorados, então eles não precisam estar sendo tão vistos, né, com a monitoração, eu posso cobrir para fazer essa questão do dia à noite, pensar exatamente na importância do sono para esse bebê. Então, lembrando aqui, né, o que a Anelisa fala, que é uma pediatra que trabalha com sono infantil, que o sono é uma bênção. Então, eu trago aqui uma imagem, né, do nosso Papa Francisco. Ele fala que essa imagem foi a única imagem que ele trouxe, que ele carregou com ele da Argentina para Roma, que é o São José dormindo. Tá? Ele está aqui com um travesseirinho e os pedidos são colocados embaixo. Então, foi o primeiro Papa que mostra que o sono é uma bênção, que até os santos têm o direito de dormir. Por que os nossos bebês não vão ter esse direito, né? Tá? Então, a gente tem que pensar que se o ruído for intenso, esse bebê não vai ouvir a voz materna. Para ele entender a voz materna, ela tem que estar 15 decibéis acima do ruído fundo. Então, se esse ruído for muito alto, além de dor, esse bebê não vai conseguir ultrapassar. Tá? Então, isso é importante. A gente mostra aqui, por exemplo, lá na nossa unidade, esse bebezinho já era maior, estava lá com ela, e a gente faz a redinha para a propriocepção. Isso aqui tem várias unidades do Brasil que trabalham com essas redinhas, né? Então, aqui, ó, a mãe ajudando a cuidar com a redinha, e esse paninho de cobrir a claridade por causa da janela, ele já fica num outro sentido aqui. Então, o que é o método canguru? Essa foto é uma foto, eu falei com a Júlia, que ia trazer algumas fotos que participaram lá da nossa exposição em Paris, porque são fotos emblemáticas, né? Então, esse bebê, o que é o método canguru? Ele começou na Colômbia, esse nós tivemos lá, eu estive lá em 2018, esse foi o hospital que começou em Bogotá, que começou o método canguru. É um hospital numa área, isso foi essa foto de 2018, é um hospital numa área muito pobre, com poucos recursos, e o Edgar Rey e o Victor Martínez, eles começaram a faltar, frio intenso, e não tinha incubadora suficiente, não tinha profissional, eles começaram a morrer muitos bebês. Então, eles pediram socorro aos pais, introduziram os pais dentro, para que os pais aquecessem os bebês e ajudassem a cuidar dos bebês. E, de repente, esses bebês começaram a desenvolver muito melhor do que os bebês que estavam em unidades com muito mais tecnologia. Então, viram o quê? Que a mãe era fundamental, que nós podíamos ter toda a tecnologia, mas se a gente não tivesse os pais, então, isso mudava muito. No Brasil, foi introduzido aqui, começou em 1997 em Santos, em Pernambuco, no INIP, que mudou isso. Né? Então, foi em 2000, foi criada a norma, na portaria número 693, 5 de julho de 2000, mostrando essa norma de orientação para a implementação do método, fazendo uma diretriz para aplicação nas unidades do sistema SUS de todo o Brasil.
tá? Mas era, então, chamado de método, atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, método canguru. Isso foi de 2007, nós tivemos uma mudança agora recente, né? E tive a oportunidade de ver Cláudia e Xavier com a gente, tive a oportunidade de falar sobre isso numa live da Cláudia, né? Lá com Cláudia. Então, o tônica maior do método canguru é o cuidado tanto da mãe, não só do bebê, como do bebê, do ponto de vista clínico e das relações afetivas iniciais. Cezene Lani, que é a nossa mentora do canguru, então, ele tratava, então, esse método, não só como contato pele a pele, inicialmente proposto na Colômbia. A proposta é uma mudança de postura em favor de humanização. Mas agora, em novembro agora, de 2021, extremamente recente, houve uma mudança da portaria e passou a chamar, redefiniu como Política Nacional de Atenção ao Recém-Nascido. Então, todos os recém-nascidos foram incluídos, não só mais os prematuros. Tá? E houve uma mudança do logo muito interessante, esse era o logo tradicional, nós passamos para um logo bem mais ético. Então, aqui nós vamos colocar, aqui mostrava só uma mãe com esse bebê, aqui nós temos, formando quase que um ovo, tons diferentes de pele, e isso aqui contempla as novas famílias, porque não distingue quem faz a função materna ou a função paterna. Então, esse logo, ele entra num momento muito especial para nós. E com essa questão da pandemia, né, continuou-se essa capilarização. Então, o que é isso? Nós temos um grupo gestor lá em Brasília, os consultores nacionais, os tutores estaduais, que eu sou responsável, uma das responsáveis aqui em Minas, são normalmente 5 tutores por estado, e os profissionais sensibilizados em cada maternidade. E com isso, criou-se agora os cursos online de capacitação de tutores, e também eu vou pedir, Júlia, para colocar aí depois para vocês no grupo, e agora tem um curso de capacitação de qualquer profissional da área de saúde, pela Fiocruz, é um curso que pode ser feito durante 3 meses, com calma, com certificação da Fiocruz, tá? De sensibilização, que está muito interessante. Ela vai colocar o link de acesso, e a gente lembra, não sei se o Luciene está por aí, o Luciene vai dar a próxima aula e vai falar um pouco disso, que é um pouco diferente de posição canguru do que metodologia canguru. O Luciene vai falar um pouco dessa posição canguru numa heterogestação, quer dizer, gestação posterior. Então, método canguru é isso que a gente está falando, posição é um pouco diferente, né? Aqui, quando a nossa maternidade foi certificada, só para mostrar uma fotozinha da nossa maternidade aqui para vocês, a gente recebendo a certificação, né? Era o Paulo Bonilha, que estava lá no Ministério da Saúde, tá? Então, quais são as vantagens? Aumenta o vínculo mãe-filho, reduz não só mãe-filho, pai-filho, reduz o tempo de separação, melhora a qualidade de desenvolvimento neurológico e psicológico do bebê, estimula o aleitamento, melhora o controle térmico desse bebê, cria confiança da família para cuidar, isso leva a uma alta precoce, propicia, não é precoce, uma alta mais, com menos tempo, né, gente? Porque a palavra precoce parece que eu estou dando a coisa antes do momento, não é? Propicia um relacionamento melhor com a equipe e com a família, diminui a infecção hospitalar, que ele vai ser colonizado pelas bactérias da mãe, que está ali também no CTI, então ele vai ter bactérias de proteção, e uma maior rotatividade, inclusive, de leitos. Aqui são alguns trabalhos que eu posso estar depois passando para vocês, mostram as respostas positivas e que essas respostas elas vão ser vistas ao longo da vida. Aquilo que a gente falou não é exatamente naquele momento. Ele mostra que esses bebês que entraram na metodologia, por exemplo, aos 3 meses, apresentam limiares mais altos em relação às emoções negativas e modulações mais eficientes para atender estímulos ambientais complexos. Aos 6 meses, são melhores trocas na atenção compartilhada com a mãe e maior período de sustentação na exploração de atividades com brinquedos, postando a importância desse contato postural, essa recolocação das capacidades fisiológicas, emocionais e cognitivas. Tá? Então, esse método é feito em 3 etapas, só para a gente ter noção. A primeira etapa, ela começa já no pré-natal de alto risco, identificada essas gestantes. A parte de internação dessa mãe, muitas vezes para se tentar adiar um parto prematuro.
E ele está incluído nessa etapa quando esse bebê nasce, vai para a UTIM, a unidade de terapia, ou a unidade intermediária, né, convencional. A partir do momento, depois eu vou falar um pouquinho rápido depois das etapas. A segunda etapa é quando esse bebê já não está mais no soro e nem no oxigênio, está com alimentação plena e tem acima de 1,250. A mãe vai reinternar para ficar continuamente cuidando. Então, na primeira etapa, ele é cuidado pela equipe com a ajuda da mãe. Nessa segunda etapa, que é chamado SINCA, ele é cuidado pela mãe com a ajuda da equipe. E a terceira etapa é o segmento ambulatorial pós-alta, que vai incluir a unidade de saúde junto com o hospital. Então, são consultas intercaladas. Tá? Então, nós já temos tutores hoje, tutores da rede básica. Tá? Então, essa primeira etapa, quais as importâncias? É acolher os pais, garantir a primeira visita seja acompanhada pela equipe, ele não pode chegar perdido. Então, a primeira vez que a mãe vai visitar, ou o pai vai visitar, ou a avó, ele tem que ser acompanhado pela equipe para ajudar a entender, estimular a participação dos pais nesse cuidado, dar notícia do bebê à mãe que não pode ir ao UTI, então aquela mãe que está lá na UTI ou que ela está afastada, é importante que alguém bata uma foto do bebê, leve para ela, às vezes trazer uma mensagem dela no celular para esse bebê ouvir e explicar por que ele não está ali, por que ela não está ali. Tá? Não existe pai e avó, pai e mãe não são visitas. Antes da pandemia, a avó também não era visita. Qualquer horário eles podem entrar. Tá? Sempre explicar, ter um tempo para explicar para os pais as condições clínicas, o que está sendo usado, o que aconteceu, sempre interagir com esses pais. Trabalhar muito no individual de cada neném, o posicionamento adequado, garantir o recém-nascido medidas de proteção e estresse, aquilo que a gente falou, luz, odor, ruídos, né? Nunca, por exemplo, na hora que se colhe um sangue, pode deixar um algodão com álcool dentro da incubadora, porque esse cheiro é muito sério para esse bebê. Então, nós podemos, por exemplo, encher um algodão com leite materno e deixar na incubadora, para que ele sinta o cheiro dessa mãe. Garantia desse assento para ele. Assim que ele tiver a possibilidade de estabilização clínica, nós vamos fazer contato pele a pele mais intenso, e esse suporte para aleitamento. Então, ter banco de leite, ter do lado da incubadora a condição de tirar um leite cru para esse bebê dentro de todo um protocolo, né? Na segunda etapa, então, ele já vai com o peso mínimo de 1,250, que ele já esteja com a nutrição interal plena, ou por sonda, ou por peito, e já tem estabilidade clínica. Observar a mãe também, se ela tem desejo de ir, se ela está preparada naquele momento, se existe um consenso dos familiares também, para não gerar estresse dessa mãe aqui dentro. Essa mãe já com condições de conhecer os sinais de estresse, situações de risco, sem entrar em pânico, né? Já conhecer um pouco dessa habilidade de lidar com a posição. Deixar ele na posição no tempo que seja prazeroso para ambos. Esse pai sempre deve estar a participar e ter o cuidado dessa unidade da segunda etapa, chamado SINCA, que seja próximo, muito próximo ao UTI ou ao 5, porque se não fosse, ele estaria em casa. Mas esse bebê ainda pode se estabilizar e precisar de uma assistência maior. Mas dentro dessa unidade tem que ter berço aquecido, material de reanimação, tá? Porque não é como se fosse um apartamento de pré-alta, mas com equipamento. Eu tenho que ter tudo ali dentro para garantir um primeiro atendimento e uma retomada, às vezes, rápida para um UTI. A terceira etapa, que é a alta, eu preciso já ter ganho adequado pelo menos 3 dias de peso que antecede a alta, uma mãe segura, motivada, bem orientada, consciente dos cuidados domiciliares, já contato com a UBS, compromisso materno dessa posição canguru em casa, sucção exclusiva ao peito, ou em situação de exceção, uma mãe habilitada em realizar essa complementação, o peso mínimo hospitalar é de 1.600, eu já tenho que ter uma consulta agendada no centro de saúde com 48 a 72 horas. E, se possível, que essa agente comunitária ou o médico de família já tenha visitado essa casa antes para ver se está todo mundo preparado e avisar a maternidade, olha, está tudo pronto. E, se possível, algum deles da equipe vir conhecer esse bebê no hospital. Tá?
o atendimento garantido na unidade hospitalar de origem a qualquer momento nessa terceira etapa, e ele vai ter alta da terceira etapa com peso igual a 1h02.500 e com 40 semanas de idade corrigida. Tá? Então, bom, essa foto, eu sou trilheira também, adoro uma trilha, um mato, uma cachoeira. Essa foto eu fiz uma volta numa cachoeira da Serra do Cipó, que tinha tido uma grande queimada. Então, nós vamos pensar essa queimada como essa ruptura de membrana antes da hora, uma eclâmpsia, um parto prematuro, deslocar. Quer dizer, uma coisa aconteceu, foi uma verdadeira queimada. A equipe trabalhou bem. A equipe trabalhou bem, esse bebê está lindo, essa flor maravilhosa que nasceu em meio a toda essa queimada. Mas nós temos que pensar que se a gente não trabalhar o entorno, não trabalhar esses galhos que a família, o sol vai matar essa flor. Tá? Eu trago uma historinha muito interessante para nós, que é a historinha, né? Já que nós estamos falando de histórias, né? Da Bela Adormecida, que no momento do batizado, quer dizer, no momento que ela ia nascer para essa sociedade, surge a possibilidade de morte. E o que é feito? As fadas madrinhas retiram essa criança da mãe para cuidar dela. Não sei se vocês lembram da história, quando ela é entregue aos 15, quando ela vai ser entregue aos 15 anos para os pais, a mãe vira para o Estevão, que é o pai, e fala-se para o rei, e fala assim, como será a nossa filha? E essas fadas madrinhas nunca perguntam à princesinha que elas criaram o que é que ela gosta. Você lembra a briga? Ah, eu quero um bolo rosa, eu quero um bolo azul, mas ninguém perguntou para a princesa qual a cor que ela queria. Né? Então, que a gente seja fadas madrinhas mais modernas, né? Porque essas fadas tiraram o bebê da mãe e, mesmo assim, ela espetou o dedo na roca. Será que se ela fosse ajudado essa mãe e esse pai a criar essa criança, ela teria espetado o dedo na roca? Então, que sejamos mais modernos, não tiremos essa mãe desse processo. Que eu trago uma foto também bem emblemática, lá da França, né? Em que essa mãe nos mostra, através da fotografia, nessa unha, a palavra fé. Sabe? Quando eu bati essa foto, a equipe não tinha reparado isso. Foi um susto enorme para a equipe. Nossa, ela está há meses com a gente, ele já está grandinho, a gente não via que ela estava sempre pintando a palavra fé. Então, quer dizer, a gente tem que ouvir, escutar, perceber. Falar nessa questão do controle de dor desse bebê e estímulo excessivo, né? Que pode dar taquicardia, bradicardia, vasoconstrição, uma série de alterações. Então, esse trabalho aqui mostra muito isso. Eu não vou entrar em detalhe, porque a gente já falou um pouco sobre isso. Deixa eu tentar passar de novo. Lembrar que não podemos deixar esse bebê ter experiências dolorosas, porque elas podem ser acessadas pela memória consciente, elas podem não ser naquele momento acessadas pela consciência, mas elas podem levar a alterações duradouras ou permanentes no desenvolvimento cerebral, que pode ser manifestado em diferentes estágios de desenvolvimento, depende da duração, intensidade desses estímulos, grau de maturidade neurológica no momento. Então, esses trabalhos aqui, tem os 2014, tem o 98, 2007, tem trabalhos mais recentes também, mostrando a importância de trabalhar a dor nesses bebês. Então, nós podemos fazer movimentos não farmacológicos, por exemplo, uma sucção de glicose, diminuir a produção de endorfina, sucção do seio materno antes de um procedimento doloroso, retirar fitas adesivas com delicadeza, uma contenção adequada, respeitar o sono com cuidados hospitalizados, tentar fazer uma programação que esses cuidados sejam feitos, talvez em blocos, mas em momentos em que esse bebê está mais alerta, tá? Lembrar que podemos, às vezes, precisar de medicação também. Existe processo não farmacológico, existe farmacológico. A dor, ela aumenta a pressão arterial, diminui a saturação de O2, leva a alterações metabólicas endócrinas, predispõe a infecções por todo esse estresse, altera a coagulação e hemostasia, altera o desenvolvimento nervoso cerebral. Esse bebê, essa foto foi agora de novembro. Eu vou depois contar um pouquinho para vocês deles aqui para frente. Então, essa mãe estava lá com a gente. A gente, então, as estratégias, a gente já falou um pouquinho, as não farmacológicas, né? Essa contenção facilitada, sempre trabalhar com 2 profissionais, aqui esse bebê está fazendo o teste da orelhinha, foi agora também recente, e essa profissional, enquanto ela faz o teste da orelhinha, a outra profissional põe a sucção de glicose aqui, e ela põe a mão fazendo exatamente aquela postura do útero. E olha como é que esse bebê se organiza e olha para elas.
Então, não é um teste da orelhinha, mas ele pode ser feito de uma forma que não estresse esse bebê, né? Então, a gente sempre tem que ir trabalhando todo esse processo. E não esquecer da musicoterapia, né? Esses sons intrauterinos, essa música instrumental, trabalhar aí, né? A Margarete, como ninguém fala isso para nós, não excluir os pais durante o procedimento. Eu vou tirar o pai que eu vou fazer uma punção. Não, agora é que eu preciso do pai. A mãe vira muitas vezes e fala assim, ai, será que eu vou dar conta? Eu falei, lógico que você vai dar conta. Na hora do seu parto, por exemplo, se você tivesse sua mãe de mão dada com você, não seria importante? Não foi importante seu marido estar com você? Por que você não pode estar agora de mãozinha dada? Nós vamos estar com você e vai ser bom para o seu bebê. Tá? Mas pensar também que muitas vezes eu vou ter que usar medicamentos, né? Muitas vezes eu vou ter que ter uma programação, isso já tem que estar programado. Então, toda incubadora, todo bebê, ele tem que ter uma escala de dor, de NIP, embaixo, para que o profissional consiga ler se esse bebê está com dor. Porque as expressões de dor são muito diferentes. Então, se ele vê que ele está com dor, ele tem que ter, eu vou chamar o médico, vou chamar não sei o quê. Não, ele já tem que ter. Se ele passar da escala tal, ele tem que ter direito à medicação, que já está ali programada para ele. Então, você vê que um bebê todo posturado, tá? Com a sonda, igual nós falamos, e aqui o lacinho, que é tão importante quanto toda essa tecnologia, para mostrar para a mãe que esse bebê que ela sonhou está ali, tá? Então, é importante falar baixo, não permitir o uso de celulares, rádio, não colocar nada em cima de incubadora, não fazer discussão do caso à beira do leito, porque esse som da nossa voz vai reverberar dentro dessa incubadora. Muito cuidado com lixeira, gaveta, salto alto. As lixeiras, gente, na hora que você vai no pedal, quando você solta, o barulho é muito complicado. Uma torneira, que o barulho da água, às vezes, é muito grande. Então, são pequenos ajustes, pequenos detalhes. Da luminosidade, excesso de luz causa aumento de atividade motora, bradicardia, privação de sono. Então, nós temos que ter as cobertas incubadoras, uma luz individual, que se eu vou atender aquele bebê específico, não incomodar o coleguinha do lado. Às vezes, o do lado está numa foto e o de cá não está com a venda, pode se comprometer com isso, apagar as luzes sempre que possível, trabalhar com luzes individuais. E aí eu coloco uma fala da nossa querida Érica, né? Por que fé? Né? A Érica fala muito, por que fé? Né? Então, é uma visão contextualizada, né? O que fazer, né? Uma visão mais contextualizada do que fazemos no cotidiano. Lembrar que o desumano vem da palavra humano. Não é o instrumento, é o que nós fazemos com ele. É um olhar diferente, bebês temos que escutá-los, acolhê-los, contê-los. O prazer não é aprendível, é sentível. É um prazer compartilhado, uma fala não verbalizada, uma interação, sincronia, uma sensibilidade parental. E aqui eu trago, né, uma fala exatamente do Congresso Ibero-Americano. Será que escutamos realmente os pais? Os pais estão na unidade como visita. Não esquecer que é uma experiência única de protagonistas. Eu trago Isadora, né, mãe Jaqueline e papai Cleomir, desde aquele momento no hospital, já na Ucinca, que o pai fazendo pele a pele, ela já com ele aqui cheirando e ela já comendo aqui. Olha que coisa mais bonitinha. Esse pai está sempre nos trazendo as imagens, mandando sempre essas imagens para nós. Deixa eu tentar aqui de novo isso. Então, eu vou voltar um pouquinho à exposição do Weiwei, aqui no Banco do Brasil, em que ele faz um grande barco inflável com os refugiados. Então, a gente fala aqui que um refugiado é qualquer um de nós. Nesse momento da pandemia, nós somos refugiados em casa. Então, a crise dos refugiados é uma crise humana. E ele fala que ele quer que as pessoas exerçam, enxerguem o seu próprio poder. Os seres humanos não dominam o universo, nós somos passageiros temporários. Que a gente seja essas boias, né, para ajudar essas famílias nesse momento. Né? É o que, quando nós estamos aqui no encontro, né? A gente estava falando do Alfredo Jerusalém, que fala que o isolamento é só físico, não é um isolamento social. Então, nós estamos todos juntos aqui numa sexta-feira para falar um pouquinho sobre isso. Então, falo aqui de novo, né? Eu quero que as pessoas vejam o seu próprio poder. Olha a expressão de poder dessas mães nesse momento. Olha que coisa mais bonita.
Esse aqui foi em 2018, foi o último encontro presencial do canguru em Bogotá, na Colômbia, mostrando toda uma equipe mundial trabalhando com isso. Então, aqui nós temos a equipe da África, Mogala, do sul da África, como é que chama? África do Sul, né? Naquela parte mais embaixo, professora universitária, pessoa maravilhosa. A equipe que nós temos aqui, uma da Índia, essa aqui é do Vietnã, a equipe do Oriente, aqui a Sharpak, que é hoje a responsável pelo projeto Canguru, né? E aqui a gente tem toda uma equipe junta aqui nesse caso. Então, foi um momento muito, muito especial. Lembrar da equipe e o ambiente de trabalho. Então, nós sempre somos, cada criança dessa, ela traz um currículo oculto e muda o nosso currículo. Nós trazemos as histórias que todos interferiram com a gente. Então, pensar na equipe bebê, equipe família, as relações na equipe, perdas e as repercussões, que às vezes são muito intensas. As superlotações, o estresse, então nós temos que cuidar do cuidador. Temos que pensar esse cuidado ético, esse cuidado humanizado, em todos os setores da assistência. Então, desde o administrativo, faxineiros, médicos, então todo mundo tem que estar nesse projeto. Esse era o nosso símbolo anterior da MOVE, né, que é toda uma equipe de profissões diferentes, movimentos diferentes, mas todos brasileiros, todos unidos, de mão dada, em relação a essa família. Tá? Sempre lembrar que o primeiro contato tem que ser realizado junto com o membro da equipe, trabalhar, se possível, essas UBSs também, fortalecer o suporte à família, conhecer as condições clínicas do bebê, assegurar o acompanhamento compartilhado com a equipe de saúde. Tá? Esse aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu, que eu fiz, foi feito de abril de 2012 a novembro de 2017, com 332 bebês que estiveram internados na UCINCA, na Unidade de Terapia Intensiva do Canguru, né? E que a gente constatou que, depois acompanhou a longo prazo, e que 82,6% desses bebês estavam em aleitamento exclusivo na hora da alta hospitalar. Isso foi para mim assim, muito reconfortante, porque eu era supervisora da UCINCA, então quando a gente foi fazendo as estatísticas, fomos avaliar, nós ficamos assim, muito felizes com esse resultado. Aqui eu trago a Gislane, que é também uma fotos que a gente trabalhou lá em Paris. Eu tinha uma fala dela, mas acho que não vai contextualizar nesse momento. Ela conversando com o filho aqui. Olha que momento mágico. E ela, com 1 ano, ela vai nos visitar, falando que eu quero agradecer a todos que lutaram junto comigo. Ela fala, cada profissional, tá vendo? Os auxiliares da limpeza, a equipe de psico, todos que me acolheram, a mim e meus pais, prestaram o melhor serviço, dando amor, apoio e carinho. Beijo, Luca, recém-nascido de Geiselane. Olha a visita que ela faz. Ela foi comemorar 1 ano de vida conosco. Nós vamos falar um pouquinho da perda, né? A finitude é um problema existencial real. E ela vai exigir que a gente vai tirar das nossas mais profundas crenças e pontos de referência para a gente dar conta. Porque na perinatologia, a finitude surpreende o cuidador e convoca a enfrentá-la. Todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas o problema na NEL é que é muito próximo, né? A temporalidade da morte, da vida para a morte, é mínima. São 2 extremos da humanidade que foram reduzidos em 2 pontos. Né? Muitas vezes que a gente tem que ter muita serenidade para ajudar esses pais e para nos ajudar mutuamente. Para a gente não sair destruído disso, para a gente dar conta de lidar com isso e ajudar essa mãe nesse processo. Mas é uma jornada também muito maturativa para toda a equipe, a partir do momento que a gente dá conta de colocar a palavra, a escuta nesses nossos mares. Eu trago uma foto muito interessante, essa foto a gente trabalhou ela muito. Essa mãe, ela teve 2 bebês gemelares, essa foi a primeira foto tirada pelo fisioterapeuta, não foi por mim, do primeiro momento em que as 2 vão para o colo dela. Ela era do interior, estava aqui com a gente. Olha a expressão de felicidade. Infelizmente, uma das bebês se envolve em entericolite necrosante, um tempo depois, e vai a óbito. Essa segunda bebê, ela vai para a minha unidade, para o UCINCA, e muito bem, ganhando peso. De repente, o peso de alta era 1.600, a bebê estava ótima. Ela parou em 1.500 e não saía disso.
suporte nutricional, recalculamos, fizemos tudo. O bebê não saía. Aí eu sentei um dia perto da mãe e falei assim, você contou para ela que a irmãzinha faleceu? A mãe teve uma crise de choro. Eu falei, eu não contei nem para mim mesma, doutora. Eu não quero ir embora. Quando eu fui descobrindo que a alta estava próxima, eu comecei a não querer ir embora e falei isso com ela. Porque na hora que eu saí da minha cidade com 2 na barriga, se eu voltar só com uma, a ficha vai cair que a outra morreu. Eu aqui dentro fico sempre sonhando que a outra está lá na unidade. Então, a gente trouxe a foto que a gente tinha, mostrou para a menininha, ajudamos ela a contar para o bebê. E elas fizeram uma interação muito linda, o psicólogo veio, deu suporte, todo mundo trabalhando. Isso foi uma sexta-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, ela tinha ganhado 200 gramas, uma coisa impressionante. E a gente pôde dar alta em outras condições. Nós tivemos tempo de ouvir essa mãe e ver o que se passava com essa mãe. Essa foto foi agora recente, em novembro. Você talvez tenham visto lá no Instagram. Era um bebê de 24 semanas e 6 dias. Era o Noah, da Joyce e do Marcelo. Ele pesava 675 gramas. Eles me chamaram na unidade, que eu estou aposentada de lá, estou indo fazer o suporte, fotografia. Me chamaram que esse bebê estava muito instável, que a irmãzinha eram gemelas, a irmãzinha nasceu e morreu logo, que esse bebê também iria a óbito, eu poderia ajudar a fazer as fotografias. A gente foi, olha aqui, olha essa foto, foi uma foto difícil, era um bebê prematuro estranho, muita umidade na incubadora, super bem posicionado. Olha que momento lindo, pezinho aqui, os dois visitando, né? E aí a equipe bateu uma foto, deu fazendo essa foto, e me deram de presente. Então, olha só, isso foi agora, dia 19 de novembro, pertinho do dia da prematuridade. Eu mandei para ela no celular, acabei de receber essa foto da equipe que bateu de longe quando eu fotografava vocês. Achei lindo a presença de vocês olhando a manjedoura, que alguns chamam de incubadora. Por exemplo, Maria José e o menino Noah. Olha a luz que irradia. Gente, olha essa luz aqui que eu não tinha observado. Uma luz emanando desse bebê com todo o reflexo da umidade. Isso foi aqui no dia 19. No dia 20, às 7 horas da manhã, isso foi em torno de 1 hora da tarde, eu recebo essa mensagem. Marcelo e Joyce, pais de Noah. Bom dia, Glaucio. Eu quero agradecer por ter captado esses momentos. De coração, muito obrigada. Infelizmente, o Noah não resistiu e faleceu nessa madrugada. Continue com esse trabalho maravilhoso. Isso não tem preço para a gente da equipe. Né? Essa foto que eu já tirei bem antes foi do Heitor Caleb, um bebê de 970 gramas, com 26 semanas e 3 dias, que eu estava no plantão, isso aqui foi em 2018, eu estava no plantão. Quando eu passei na UTI, eu vi essa cena. Mão do pai aqui e a mãe em oração. Passou, eu bati a foto de longe, virei para ela, depois falei, olha, eu bati uma foto, que eu queria que você me explicasse. E eu, se você quiser, eu deleto, porque eu não tinha tido a sua oração prévia, foi um momento que me emocionou. Ela fala o seguinte, doutora, a gente ora com ele, canta com ele, conversa com ele. É isso que a gente faz para acalmar ele, não deixar as enfermeiras doidas quando a gente não estiver aqui. Isso é muito emocionante. E ela pediu essa foto, porque ela era evangélica, e ela levou depois na igreja para dar testemunho do trabalho que ela estava fazendo no hospital, dentro da religião dela. Tá? E olha que lindo. Então, o que é o fio dourado da poesia e da poética? As mães, onde o acolhimento, a entrega ao processo, o respeito pelo sagrado, o estar desperto, serão protagonistas de fazer sentir e pensar a mãe, para que também se traga à tona a essência que existe em cada um. Né? Olha esse momento. Então, os resultados são muito curativos e dão vitalidade, equilíbrio, serenidade aos pacientes, não só esses pacientes, a nós também. E essa foto é uma foto interessante, porque aqui você tem quase que fosse uma arma, tá vendo? Então, que eu olhasse esse pai e falei, mas que isso? Ele tatuou uma arma, esse pai é tatuador. Então, ele colocou aqui o objeto de trabalho dele. Tá? Então, isso tem que ser sempre cuidado. E o Carlos, né, que é essa foto, queria falar um pouquinho rápido do Carlos, essa foto que a gente conhece, lá de Paris, que nos sempre emocionou muito, ele com a esposa Mila, o Carlos sempre assim, muito cuidadoso,
E ele manda continuamente para a gente fotos, aqui ele fazendo 2 anos, ele de mãozinha dada com o pai, e agora, em janeiro, ele teve uma virose muito importante, foi parar numa UTI, tá? E ele teve um quadro laríngeo, precisou praticamente ser entubado, foi entubado, e logo depois foi feita uma broncooscopia e descobriu que ele tem uma estenose subglótica, que pode ter sido cicatriz de um tubo. Tá? Então, ele está fazendo dilatação também. Então, aí o pai me manda a foto, olha aqui, fazendo canguru igual quando bebê. Agora ele vai sarar, doutora. E aqui, no momento da alta, o Carlos manda na casa dele, na rede, olha só, ele posicionado. Então, são histórias que vão nos fortalecendo e que a gente vai trabalhando junto. Então, o Celso Guttenfrei, né, do Ministério, ele fala o que seremos, desculpa, passei mais rápido, o que seremos no final da partida começaria, portanto, a se definir nos primeiros minutos, seguros, inseguros, desorganizados. Não se pode falar em promoção de saúde que se detém na primeira infância, na gestação, nos primeiros segundos de explosão da vida. E o primeiro desafio da infância é o encontro com os pais, que são os primeiros e maiores promotores da saúde mental. A saúde de cada bebê que nasce depende da qualidade dos seus primeiros e eternos cuidadores. No terreno da infância, não se pode atuar, pensar e sentir longe da parentalidade. Promover saúde em crianças, promover saúde de seus pais. Esse do Celso também, está lá nos cadernos do Ministério da Saúde, 2012. E essa foto foi quando eu fui fazer em novembro as fotos para os pais. Essa mãe não tinha autorizado a foto, não era um bebê a termo, era um bebê a termo, não era um prematuro, que tinha nascido 3 meses antes, já tinha 3 meses que ela estava lá, e que ele tinha nascido com gastrosquise, né, o aparelho abdômen aberto, e que ela tinha sido submetida a várias cirurgias, houve complicações, houve infecções, houve reoperações, e ela falou que ela não queria foto. Bom, eu estava fazendo a foto do bebê do lado quando eu vi essa imagem. Olha o olhar dessa mãe. Ela olhava com uma ternura imensa. Aí eu bati essa foto e mostrei na câmera para ela e falei assim, olha, eu sei que você não tinha autorizado foto. Eu vou deletar agora, mas eu não dei conta de não bater. Então eu vou te mostrar e você vai ver na minha frente que eu vou deletar se você não quiser a foto. Ela ficou tão sensibilizada, ela virou e falou assim, você pode fazer umas fotos para mim? Eu assino, onde que está o papel? Aí eu fizemos essas fotos, olha aqui, para você ver, a emoção, o olhar continuava. E essa semana, dia 4 de fevereiro, eu recebi essa mensagem. Oi, bom dia, tudo bem com você? Lembra da gente? Você foi lá na Nova tirar as fotinhas e tirou do meu hotel. Graças a Deus, ele está em casa há uma semana. Essa mulher ficou 6 meses numa UTI com esse bebê. E está maravilhosamente bem, comendo, rindo, desenvolvendo certinho. Deus é bom o tempo todo. Olha as fotos que ela manda, inclusive junto com o irmãozinho aqui em casa. Olha aquele bebê aqui. Então, eu falei com elas meia foto, emocionada aqui, obrigada pelo retorno, que Deus abençoe essa família linda, melhor presente que o profissional pode receber esse compartilhamento. Ela falou, obrigada pelo carinho, que Deus, que ele abençoe você também. Então, esse trabalho que a gente faz com a fotografia, ele ajuda muito. Mas o que eu coloco? Eu preciso conversar de mãos dadas, eu coloco a situação do Bob, para seguir sentindo de mãos dadas quando as mãos não houver mais. Então, a mão dessa mãe, de uma mãe segurando a mão do bebê, um filho pedindo a mão ao pai, e essa equipe profissional de mãos dadas. Mesmo que a gente esteja enluvado na pandemia, nós podemos tocar o paciente, podemos tocar a mãe se a gente estiver com luva. Não é por causa disso que nós vamos afastar. Né? E aí eu trago o nosso querido Hervé Bentatá, né? Ele teve nesse congresso transdisciplinar sobre a criança e o adolescente, que ele teve aqui em 2018, ele trouxe uma fala maravilhosa. Essa palestra do Hervé foi assim, muito apaixonante. Ele se propunha a falar dos problemas relacionados à relação de mãe e bebê precoce, mas, acima de tudo, de uma metapsicologia psicanalítica que permite garantir os cuidados, ainda mais de sua prevenção. Na experiência prática, essa questão é tornar para mim essencial, pois eu acredito piamente que a saúde mental de todas as pessoas dependam disso. Isso tornou, sob o meu ponto de vista, além de uma questão médica, uma questão social e cultural de uma sociedade. Não só uma questão cultural de bebês, que vocês chamam de puericultura.
ele fala, então, como recepcionar um bebê no século XXI. Na verdade, ele fala que é fundamental para a boa saúde das pessoas a felicidade nos primeiros meses, talvez nos 2, 3 primeiros anos de vida. Isso é muito importante para nós. Então, o que é na realidade? Qual que é o desafio? O que eu conheço? Tem coisa que ainda não conheço, eu estou conhecendo através da Lacuse tanta coisa. Margarete, estou vendo você aí, o que tem me ajudado os meus pacientes, Margarete. Mães no estresse da pandemia, que não davam conta de ficar trocando fralda na rotina, introduzir as suas músicas de creche, do seu trabalho, e o retorno está sendo maravilhoso. Essas mães estão se cuidando. Então, você pode ver que o acesso Spotify, se você tiver acesso a Belo Horizonte, assim, ó, está bombando. Tá? Então, o que eu conheço, o que eu acredito, o que eu faço? Então, não é substituir tecnologia como uma nova visão, né? E aí eu vou pedir Júlia depois para compartilhar com vocês esse livrinho do Dr. Luiz Tavares, que é um pediatra do Rio, que ele faz poemas para as almas apressadas. E ele pega aqui um poema do Gonçalves Dias, né, da Canção do Exílio, e transporta para os nossos bebês. Vou ler só um pedacinho dele. Não permita, Deus, que eu custe a retornar para o meu lar e a desfrutar dos primores que não encontro por cá, e escutar as cantigas da minha mãe de Ninar. Tá? Então, ele faz esse poema mal apressado, o livro dele ele me passou em PDF, e Júlia vai compartilhar no grupo com vocês. Tá? Bom, e isso é uma colocação do Ítalo Calvino, no livro dele, né, 6 Propósitos para o Próximo Milênio, que esse capítulo da multiplicidade, que ele fala que quanto mais uma obra tende para a multiplicidade dos possíveis, mais se distancia daquele único, que é o self de quem escreve, em uma sinceridade interior, descoberta a própria verdade. Ele fala que é o contrário. Quem somos nós? Quem é cada um de nós, senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida de cada um de nós é uma enciclopédia, é uma biblioteca, é um inventário de objetos, é uma mostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de maneiras possíveis. Né? Então, essas 2 fotos, essa mãezinha foi agora em novembro. Ontem, por incrível que pareça, ontem eu recebi a mensagem dela no celular falando assim: doutora, sabe aquelas fotos que você fez para mim? Eu não tinha ainda impresso e roubaram o meu celular. E eu perdi, você pode mandar de novo? Aí eu mandei para ela ontem, tá? O bebezinho dela já está com 3 meses, ela mandou as fotos lindas. E aqui uma mãe que teve 2 Covids na gestação. A primeira foi leve no início, depois ela ficou grave, ainda não tinha as vacinas, e o bebê teve que ser retirado, foi a prematuridade por causa materna, ele teve que ser retirado dela muito precoce, com 25 semanas, por causa da Covid materna. Ficou afastado dela. Tem uma mãe que foi feito um trabalho enorme, que ela tinha medos, revoltas, e nesse momento da alta, ela coincidiu que foi esse dia que eu estava fazendo as fotografias, ela leva uma suculenta com uma bonequinha e escolheu alguém da equipe para presentear, falando que a filha dela e ela eram como as suculentas, que mandam, que têm uma capacidade de resiliência, uma capacidade de viver com restrito, com pouca água, com pouco tudo, e que crescem muito bem. Então, que ela queria muito agradecer, e a emoção dessa mãe abraçando a técnica de enfermagem que ela escolheu para dar de presente, representando todos os tempos. Então, quer dizer, tudo isso impacta. Então, nós todos temos currículo das nossas vivências. Isso vai nos transformando, e esse grupo, a beleza desse grupo é que a gente vai, cada um fazendo essa troca de conhecimento e fazer crescer esse apoio, né? Esse aqui é um outro livro da Fiocruz, que eu também baixei em PDF, Júlia vai disponibilizar para vocês, que chama O Labirinto dos Espelhos, não sei se vocês conhecem. É um trabalho que a Fiocruz faz com adolescentes infratores, e eles fazem falando que é importante esse labirinto que é a vida, ele tem espelhos.
Então, ele fala que então é recolocado esse adolescente infrator em famílias para tentar que crie esses espelhos. Então, ele fala que uma criança recém-nascida trilha seus próprios passos, desde o ar inalado pelos pulmões. Inicialmente, ela precisa contar com os fios de Ariadne, deixados pelos pais ou pelos adultos que lhe amam e cuidam, até que perceba suas próprias asas e crie coragem para voar. Para as pessoas que tiram solitários o labirinto, voar se torna difícil. Ele pega exatamente aquela lenda do labirinto, né? Que mostrando que esse labirinto é a vida, é um emaranhado de caminhos intercruzados por circunstâncias materiais ou pela vida para cada indivíduo. E falando exatamente que Teseu, o Dédalo, o labirinto às vezes mostrou cheio de desafios e perdas, sofrimentos, alegrias e escolhas, tomaram decisões que repercutiram nas próprias vidas daqueles que amam. Então, esse livro é um livro interessante, e eu passei em PDF, a Júlia também vai aí disponibilizar. Então, essa foto é o ícone da Érica, né? Eu estou aguardando a vinda da Érica ao Brasil para dar essa foto para ela, que ela pediu muito essa foto, refletindo nos dias de hoje, nossa qualidade de vida, realidade social, estresse, nos faz perceber de quanto de calmaria nossa alma também precisa. Então, aqui é o logo. Eu vou pedir, Júlia, para compartilhar o link do Ministério da Fiocruz para quem quiser fazer o curso de sensibilização e passar para toda a equipe. Esse curso precisa ser divulgado, tá? Ela vai passar o link de acesso. E aqui, já que eu falei demais, esse é o último slide. Quem quiser fotografar esse slide, se Júlia quiser mandar esse slide, ele resume um pouquinho de tudo que a gente falou. Então, pensar nos 3 vértices da humanização: bebê, pais e cuidadores. Lembrar desse labirinto de espelho, que a gente vai estar trabalhando exatamente, dando essas referências para esse bebê no futuro. Lembrar da economia psíquica dos pais e da família. Lembrar de ambiente, ruído, luz e propriocepção. Fazer a leitura da dor, que ela é muito diferente. Lembrar que existem medicações não farmacológicas para dor, mas também farmacológicas, se necessário. Lembrar de desenvolvimento, crescimento e demanda. Tratar de todo o meio ambiente. Vida nova que chega perto da morte. Isso é muito angustiante. Porque para essa mãe, esse filho está na UTI, para ela a palavra morte está muito forte. E a gente tem que falar de vida, mesmo que ela dure minutos. Organizar o trabalho em equipe, numa perspectiva de interprofissionalidade. Então, em suma, toda a palestra ela se resume nesse slide. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental. Era isso, obrigada para a turma. Júlia, pode tirar o compartilhamento aí, se você quiser.